Boa noite a todos, boa noite a todas. Estamos nos preparando para dentro de alguns instantes, às 20 horas, darmos início ao nosso momento de oração e meditação dentro deste tempo que estamos chamando Tempo da Reflexão. Hoje, o convite é orarmos pelas nossas famílias, sempre lembrando que o plural vem da família que nos acolheu, que nos permitiu aqui estar, eventualmente da família ou famílias que tenhamos constituído e também de todas as outras que tenhamos vivenciado ao longo da nossa história reencarnatória. Logo mais às 20 horas, com a permissão e a misericórdia de Deus, apesar de não sermos dignos. A colocação da água hoje é opcional. Quem optar em colocá-las receberá ao final, após a fusão das energias, uma água fluidificada, ou magnetizada, ou benzida, ou imantada. São muitas denominações. Mas o que é o importante de sabermos? Ela complementará o passe pela corrente espiritual já presente ao nosso lado neste momento de oração e meditação. Até já, às 20 horas. Gratidão, gratidão, gratidão. Boa noite a todos, a todas. Estamos dando início ao nosso momento de oração e meditação dentro deste tempo que chamamos Tempo da Reflexão. Conforme adiantamos na nossa preleção inicial, hoje, quinta-feira, é o dia que nós oramos pelas nossas famílias. Lembrando sempre a característica de termos pertencidos a inúmeras famílias, exercitando ali diversas funções. Ora como companheiro, ora como companheira, ora podemos ter, em relação àqueles que nos cercam hoje, graus de parentesco, tio, tia, padrinho, e assim sucessivamente. Nós vamos, ao longo da nossa história de espíritos eternos, nos reencontrando periodicamente, para que possamos estar acertando algumas arestas, algumas situações que tenham permanecido e que têm uma influência muito, muito grande, maior do que nós podemos supor na nossa existência atual. Porque nós trazemos destas situações, ora remorsos, ora ódios, ora divisões, ora trazemos situações de autossabotagem, assumimos que não nascemos para ser felizes, e isso vai comprometendo demais a nossa evolução, porque nós temos uma capacidade de evoluir muito a cada encarnação, muito, muito, muito. Só que nós nos limitamos, nós deixamos de exercitar esta oportunidade porque nos ligamos demais na questão da vida material.
Nos ligamos demais, esquecendo que ela é temporária. Ela é curta em relação a uma existência eterna. Mas vamos então recordar algumas situações para que possamos estar formando novamente um caminho, uma chegada. Porque toda jornada, toda caminhada, toda peregrinação, ela necessita que nós tenhamos uma chegada. Eu saio, eu tenho o meu projeto, o meu organograma de viagem e eu sei aonde eu quero chegar. Quando eu não tenho isso, nós ficamos andando em círculos. Ficamos perdidos, desalentados. Aí chega no final do ano, como nós passávamos antes, agora devido à pandemia foi um pouco mais difícil, mas vamos recordar. Aí chega o final do ano, aquela frustração, nossa, o ano terminou e eu não fiz nada, não aconteceu nada. E nós ficamos assim com esse vazio existencial, ali um fantasma que ronda as nossas mentes. Então eu vou trazer hoje mais uma vez para que nós tenhamos esse norte, essa chegada, para que nós tenhamos essa programação evolutiva e nós possamos nos reconciliar com as nossas vidas, desde a atual até aquelas lá atrás, para que possamos, enfim, exercitarmos o direito sagrado de uma vida próspera, feliz, de uma vida onde eu entendo a prática da gratidão, de estar aqui numa experiência que levou muito tempo para que eu conseguisse a permissão para adentrar aqui. E eu devo aproveitá-la ao máximo para que eu possa evoluir como ser espiritual. Essa é a finalidade. Esse é o objetivo. Não que eu não vá gozar aquilo que a matéria me favoreça. Aquilo que eu possa ter de uma forma honesta, trabalhando, não prejudicando ninguém, vamos usar, mas também vamos nos situar na nossa questão evolutiva, na evolução, porque isso é investir no futuro. Isso sim. Viver a matéria, viver e esquecer que tem algo lá na frente é uma temeridade, porque chegando lá nós nos deparamos com muito sofrimento, com muito remorso, muito mesmo, e aí ficamos já desde a chegada na fila para voltar aqui rapidinho, mas não é assim que funciona. Então vamos recordar alguns temas para ajudar nessa questão. Há aqueles que já comungam desta verdade, desta situação, eu pediria que, mais uma vez, pudéssemos reafirmá-lo. Há aqueles que têm dúvida, pedimos, por favor, possam prestar atenção naquilo que vamos ler e busquem subsídios. Ninguém é obrigado a aceitar nada de ninguém, mas busque subsídios. E há aqueles que eventualmente não aceitem o projeto da reencarnação, que façam uma meditação, mas nós vamos respeitar a opinião de todos, mas vamos trazer essas leituras para nos auxiliar. Então vamos lá. Da reencarnação. Livro dos Espíritos, pergunta 166. A alma que não atingiu a perfeição durante a vida corpórea, como acaba de depurar-se? Resposta da espiritualidade: submetendo-se à prova de uma nova existência. Pergunta 166A. Como ela realiza essa nova existência? Pela sua transformação como espírito? Resposta: ao se depurar, a alma sofre sem dúvida uma transformação, mas para isso necessita da prova da vida corpórea. Pergunta 166B. A alma tem muitas existências corpóreas? Resposta: sim, todos nós temos muitas existências.
Os que dizem o contrário querem manter-vos na ignorância em que eles mesmos se encontram. Esse é o seu desejo. Pergunta 166C. Parece resultar desse princípio que, após ter deixado o corpo, a alma toma outro. Dito de outra maneira, que ela se reencarna em novo corpo. É assim que se deve entender? Resposta: é evidente. Pergunta 167. Qual a finalidade da reencarnação? Resposta: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? Pergunta 168. O número das existências corpóreas é limitado ou o espírito se reencarna perpetuamente? A cada nova existência, o espírito dá um passo na senda do progresso. Quando se despojou de todas as impurezas, não precisa mais das provas da vida corpórea. Pergunta 169. O número das encarnações é o mesmo para todos os espíritos? Resposta: não. Aquele que avança rapidamente se poupa das provas. Não obstante, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porque o progresso é quase infinito. Pergunta 170. Em que se transforma o espírito depois de sua última encarnação? Resposta: em espírito bem-aventurado, um espírito puro. E assim nós vamos adentrando a questão da família. A família é o lugar onde reencontramos os espíritos que nos são simpáticos e que já tivemos contato em outras vidas. Mas também é onde nos deparamos com aqueles que são antipáticos, nos fazendo exercitar, e muito, a tão falada reforma íntima. Na terceira obra de Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, vamos entender que existem dois tipos de famílias: as que têm laços espirituais e as que têm apenas laços corporais. E assim, nós vamos agora recordar uma história sobre uma reencarnação de uma família, de um determinado caso, que nos traz o livro Missionários da Luz, de André Luiz, página 209. Lembrando que Chico Xavier, através da sua mediunidade excepcional, nos trouxe mais de 500 livros psicografados. Mas existe no meio desses 500 livros uma edição de 15 volumes que foram ditados pelo espírito André Luiz. Apenas esses 15 volumes. É uma obra maravilhosa que merece ser lida. Inicia-se em Nosso Lar, que é quando André Luiz chega ao plano espiritual, e termina no 15º livro, que se chama E a Vida Continua. Inclusive, o primeiro e o último já foram utilizados como roteiro, como base, para 2 filmes. Um chama-se Nosso Lar, o outro E a Vida Continua. Quem tiver a oportunidade, quem gostar de rever, ou quem quiser estudar os filmes, eis uma oportunidade, aproveitando esse momento de reflexão que nós estamos atravessando. E aí, André Luiz vai nos contar como é, o que sucede numa casa, numa família, às vezes diante de tantos desafios, de tantas situações, porque muitas vezes nos perguntamos: o que eu fiz para merecer isso? Como que isso foi acontecer comigo?
Como isso aconteceu lá com meu parente, com meu tio, com a minha tia, com meu sobrinho, e nós ficamos aí nos amargurando, gastando energia, não entendemos a possibilidade de estar auxiliando-nos, fazendo oração, fazendo dar as mãos, fazendo uma corrente de amor, fazendo a gratidão, porque são situações que precisam ser vivenciadas para que haja uma equivalência de forças. Porque não pode alguém ficar com aquele remorso ad eterno. E isso não nos fará bem, não nos faz bem, e vamos agora fazer essa reflexão. Então, neste livro, lembrando que o livro se chama Missionários da Luz, página 209. Então, cita André Luiz. Não podemos abandonar nossos irmãos na carne, ao sabor das circunstâncias, mormente quando procuram a cooperação precisa através da prece. A oração, elevando o nível mental da criatura, confiante e crente no divino poder, favorece o intercâmbio entre as duas esferas, quer dizer, esfera material e espiritual, e facilita a nossa tarefa de auxílio fraternal. Imensos exércitos de trabalhadores desencarnados se movimentam em toda parte em nome de nosso Pai. Em vista disto, meu irmão, o homem de bem encontrará, depois da morte do corpo, novos mundos de trabalho que o esperam e onde desenvolverá infinitamente o amor e a sabedoria de que possui os germens no coração. Em seguida, Anacleto, apenas fazendo aqui um parênteses, André Luiz, em cada um de seus livros, ele tem um orientador espiritual, como um tutor, como um mestre, como alguém, um professor, que leva ele ao encontro das situações para que ele, além de evoluir no plano espiritual, pudesse trazer para as mãos de Chico Xavier as situações que eram relatadas. Anacleto, que é o tutor de André Luiz, passou a atender um cavalheiro, cujos rins pareciam envolvidos em crepe negro. Tal a densidade da matéria mental fulminante que o cercava. Aplicou-lhe passes longitudinais com muito carinho. Passe longitudinal é aquele passe dirigido. Por exemplo, a pessoa vai aplicar um passe na região renal, ela tanto poderá objetivar ali a parte das costas, como ela poderá objetivar a suprarrenal, como ela poderá objetivar algum órgão, outro órgão interno. O longitudinal é aquele que não. O espírito focou o quê? Os rins. Por isso que ele recebe esse nome. Ele é focado. É como se fosse aí um raio laser que cai ali naquela região. Aplicou-lhe passes longitudinais com muito carinho e, fim da operação, observou-me. Um dia compreenderá o homem comum a importância do pensamento. Por agora, é muito difícil revelar-lhe o sublime poder da mente. O chefe da assistência magnética ia estender-se, talvez em considerações educativas, mas um dos cooperadores do serviço aproximou-se e notificou-lhe atencioso. 2 pontos. Estimaria receber a sua orientação num caso de 10ª vez. Trata-se do nosso conhecido que apresenta graves perturbações no baço. Extremamente surpreendido, acompanhei Anacleto, que se dirigiu para um dos recantos da sala. À nossa frente estava um cavalheiro idoso
que o orientador examinou com atenção. Por minha vez, observei-lhe o fígado e o baço, que acusavam enorme desequilíbrio. Lastimável, exclamou o chefe do auxílio. Depois de longa perquisição, entretanto, apenas poderemos aliviá-lo. Agora, após 10 vezes de socorro completo, é preciso deixá-lo entregue a si mesmo, até que adote nova resolução. E, dirigindo-se ao auxiliar, acentuou: poderá oferecer-lhe melhoras, mas não deve alijar a carga de forças destruidoras que o nosso rebelde amigo acumulou para si mesmo. Nossa missão é de amparar os que erraram e não de fortalecer os erros. Percebendo-me o espanto, Anacleto explicou: nosso esforço é também educativo e não podemos desconsiderar a dor que instrui e ajuda a transformar o homem. Apenas um parênteses nessa situação. Por exemplo, uma pessoa, em algumas encarnações lá atrás, ela tem um desencarne por cirrose, pela ingestão do álcool. E nós estamos falando do álcool, que antigamente era a droga mais comum, hoje são outras. E aí ela volta, pede uma nova oportunidade e aqui chegando de novo sucumbe ao álcool. E novamente ao álcool. E novamente ao álcool. Então aqui, pelo que nós subentendemos, já era a 10ª encarnação sucessiva que a pessoa, ao entrar no vício novamente, acabava por comprometer o seu sistema organizacional corpóreo. No caso aqui, o fígado e o baço. Então, vamos retomando aqui. Nosso esforço é também educativo e não podemos desconsiderar a dor que instrui e ajuda a transformar o homem para o bem. Nas normas do serviço que devemos atender nesta casa, é imprescindível ajuizar das causas na extirpação dos males alheios. Há pessoas que procuram o sofrimento, a perturbação, o desequilíbrio, e é razoável que sejam punidas pelas consequências de seus próprios atos. Aqui é aquela situação. Você semeia, você colhe. Quando encontramos enfermos dessa condição, salvamo-los dos fluidos deletérios em que se envolve por deliberação própria, por 10 vezes consecutivas, a título de benemerência espiritual. Todavia, se as 10 oportunidades voam sem proveito para os interessados, temos instruções superiores para entregá-los à sua própria obra, a fim de que aprendam consigo mesmos, poderemos aliviá-los, mas nunca libertá-los. Então fica isso para nossa meditação, o porquê de muitas vezes nós nos perguntamos, as pessoas que conseguem com oração ali uma cura milagrosa, lembrando que Jesus falava: vai e não peques mais. Quer dizer, não erres mais. Jesus, quando curava, ele sempre fazia essa recomendação. Por quê? Porque ele retirava ali todo esse remorso, toda essa causa de origem do problema que estávamos a enfrentar. Então, se houver uma reanálise de como vivemos, de como nos comportamos, entendendo, dando oportunidade de colocar, de inserir esses conhecimentos que nós temos hoje, que são maravilhosos, não é que nós seremos obrigados, nós vamos nos transformar em fanáticos. Não. Eu vou inserir esses conhecimentos em minha vida, na minha convivência familiar, na minha convivência com meus parentes, com meus amigos de trabalho, com as situações cotidianas que nos cercam, e vou procurar cada dia mais implementar o quê?
a educação espiritual na minha vida, para que eu possa, sim, cumprir a minha missão. Ficarão alguns resquícios? É bem provável que sim, porque aqui ninguém é santo e nem está se pedindo a santidade a ninguém. Mas eu poderei minimizar em muito o meu mau humor. Aquela situação constrangedora, que eu não posso nem olhar para aquela pessoa, eu não posso nem estar no mesmo ambiente que ela. Quantas vezes acontece isso conosco? Minimamente eu vou orar, pedir perdão em primeiro lugar para ela ou para eles, e depois eu vou tentar ter um comportamento cristão. Eu posso não morrer de amores, ninguém está exigindo que nós morramos de amores por pessoas que talvez tenham nos magoado, que nós não nos sentimos bem. Mas minimamente somos irmãos. Vamos orar, vamos pedir, vamos confiar. Se a outra parte não quiser ceder, o problema é da outra parte, não é sua. Você fez a sua parte. Consciência tranquila, boas colheitas no futuro, boas colheitas pela eternidade. É assim, tão simples, que funciona a nossa vida. E imaginemos se isso fosse implementado. Eu não vou chegar a uma coisa aí de pedir que 8 bilhões de pessoas se transformem. Não. Se nós tivéssemos 1/8 do planeta pensando e agindo assim, nós já estaríamos num mundo muito mais avançado, vivendo mais irmanados, com menos egoísmo, com menos pobreza, com menos situações de constrangimento que nós temos, onde um passa fome de um lado e o outro joga o alimento fora. Uma coisa que nós um dia seremos convidados a refletir por isso. Não vamos dizer, não é da minha conta. É sim, porque somos irmãos. E eu não vou fazer ao meu próximo o que eu gostaria que me fosse feito. E assim, vamos orar pelas nossas encarnações, por essa e pelas outras tantas que nós tenhamos tido. Vamos nos preparar. Feche os seus olhos, inspire profundamente. Bem profundo. Só. 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 E assim, nós vamos equalizar os nossos pensamentos. Nós vamos elevar a nossa mente. E como projeção, como imagem fácil de nós visualizarmos em nossa mente, nós vamos pensar no sol nascendo. Lembrando que a luz do sol, que é o maior astro que nós conhecemos como fonte de luz, ele é insignificante perante a luz do nosso Pai. Mas vamos utilizá-lo como referência, que é o que nos facilita a visualização. Aí eu lembro que o sol nasce e ele vai levando embora a escuridão e vai trazendo a beleza das flores, das cores, vai mostrando para nós todos os caminhos seguros, traz os pássaros, traz tantas maravilhas, traz tanta coisa linda que nossos olhos se encantam a cada dia de um novo amanhecer. Lembrando que ele se chama presente, porque nesse novo dia que nasce, eu poderei sim modificar toda a minha caminhada e a minha jornada. E a partir daí, eu lembrando, rememorando, que já vivemos tantas vezes, tantas oportunidades, e com a graça de Deus teremos outras que possam vir sempre para aprimorarmos-nos. Eu quero, meu Deus, neste dia de hoje, pedir perdão às minhas vidas passadas, à minha vida atual, a todos aqueles que eu tenha prejudicado, abandonado, entristecido, a todos aqueles que eu tenha de alguma forma usurpado, que eu tenha retirado deles bens, títulos, situações, que eu tenha me aproveitado da minha posição, pois ao longo das encarnações
muitas vezes transformamos-nos em líderes e que eu possa pedir perdão àqueles que eu tenha induzido ou norteado a caminhos que não são aqueles deixados pela luz do querido Mestre Jesus de Nazaré. E assim, diante dessa assembleia de espíritos familiares que estão aqui ao meu lado nesta noite bendita, eu quero, Senhor, agradecer pela oportunidade de me dirigir especificamente a eles e fazermos a grande reconciliação de mãos dadas no momento da fusão das energias, para que possamos iniciar este processo onde o remorso, a culpa, a tristeza, tudo será deixado para trás, porque um novo dia nascerá em minha vida, nascerá na vida deles e seremos assistidos pela luz divina. E assim, eu agradeço, meu Pai, agradeço pelas tentações, pelas provações, pelos sofrimentos, porque sei que são sementes que outrora deixei e que frutificaram, que transformaram-se, Senhor, em grandes árvores, das quais quem semeia colhe. E assim, eu promulgo ao cosmo que eu me amo e entendendo que somos todos um, eu faço, Senhor, a gratidão em nome do amor infinito, a gratidão pela oportunidade de orar pelas famílias, a gratidão de você estar ao meu lado por agora e todo sempre. E assim, diante de ti, querido Pai, querido Mestre, eu reporto-me a todas as minhas existências e te prometo, Senhor, ponderar, refletir em momento de que estamos atravessando, desta reflexão, deste momento de pandemia, deste momento que o chão nos sumiu dos pés, que eu possa redirecionar a minha vida no sentido de buscar sempre, através, Pai, dos laços mentais, através dos pensamentos positivos, as orações para todos aqueles que sofrem e necessitam. Que eu não me empenhe apenas naqueles que eu amo, mas sim que eu entenda os teus ensinamentos de orar pelos inimigos, por aqueles que nos fizeram mal, porque aí entenderei se alguém te fizer andar 1000 passos, ande 2000. Se alguém te bater numa face, dê-lhe também a outra. E assim, Jesus, promulgando a lei do amor, agradeço-te pela minha família, a família que me recebeu nesta encarnação. Mentalize sua mãe, seu pai, se eventualmente houveram ali modificações e transições, ou se fomos abandonados por motivos que não nos compete julgar, nós estamos a orar, agradecendo se fomos acolhidos em outros lares, agradecendo pela oportunidade de começarmos a reconciliação, se houverem dissensões, se houverem mal-estar entre aqueles que nos acolhem. Agradeço-te, Pai, pela família que constituí, pelo companheiro ou pela companheira, pelos filhos, se houveram modificações, que eu possa sempre me recordar que todos os laços vividos não se extinguirão e que eu possa orar agradecendo o momento que estivemos juntos em nome do teu amor infinito. E vamos orar a oração na grande fusão das energias desses irmãos de luz que nos trazem a oportunidade de termos a tua presença junto de nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Gratidão, gratidão, gratidão.
E aproveitando este momento de concentração e meditação, nós vamos orar como temos feito, por todos aqueles que estão a desencarnar diante desta pandemia, por aqueles internados nas UTIs, que estão recebendo toda a prece, toda a confiança, todo o amor de seus familiares, amigos, companheiros e companheiras. Lembrando que as equipes espirituais estão ali dando o seu máximo para que possam receber os eflúvios celestes da proteção espiritual, evitando-se vampirizações e sofredores em derredor desses irmãos queridos. Oramos também pelas equipes encarnadas que incansavelmente estão se desdobrando para que possam encontrar soluções, intuições e caminhos de salvar, que é a grande filosofia da medicina, a qual ampara a sua essência de procurar preservar a vida com todas as possibilidades possíveis a todos os necessitados. Oramos, Pai, por aqueles que foram afetados e trazem junto de si situações e sequelas que precisam de tratamentos, que não se revoltem, mas que se aliem na confiança e no amor da sua luz, da sua misericórdia, para que, recebendo o auxílio da corrente médica, possam encontrar todo o retorno a uma normalidade das suas funções fisiológicas. Que assim seja, graças a Deus. E na gratidão do teu amor infinito, Jesus, nós humildemente te pedimos, dai-nos a sua luz, ensina-nos a orar, ensina-nos a amar, ensina-nos a perdoar, Pai, porque precisamos muito, muito crescer, evoluir e, com a permissão divina, irmos um pouquinho mais próximo à luz que você irradia sobre nós. Gratidão, gratidão, gratidão. E amanhã, com a permissão de Deus, sempre com a permissão do Pai, às 20 horas, estaremos reunidos para o atendimento médico espiritual. Ele pode ser feito para você, se você estiver necessitando. Ele pode ser feito para você e você pensar em alguém ou num grupo de pessoas. Ele pode ser feito por você para alguém ou para um grupo de pessoas. Então, assim, de qualquer forma, nós poderemos ajudar e a corrente vai estar ouvindo as nossas solicitações. E não nos esqueçamos que a misericórdia sempre se faz presente junto de nós, por agora e todo sempre. Amanhã, às 20 horas, com a permissão de Deus, estaremos reunidos em nome da luz, atendimento médico espiritual. Que Deus abençoe a todos. Gratidão.